Numa noite fria e chuvosa, Ethan Parker, um pai solteiro, limpou a última mesa do seu turno. A elegante mulher de fato Armani preto ficou sentada por mais de uma hora a beber café e depois saiu sem deixar uma única gorjeta, apenas um prato vazio e um bilhete dobrado debaixo da borda. Quando Ethan o desdobrou, uma caligrafia refinada apareceu com uma mensagem que lhe parou o coração. Um bilionário deixou US$ 0, mas escondido por baixo havia algo que poderia mudar tudo para ele e para a sua filha. A chuva caía mais forte enquanto Ethan reabastecia o café de Joe pela terceira vez naquela noite. O Old Maple Diner ficava na periferia da cidade, onde as luzes da rua piscavam e o pavimento estava rachado. O tipo de lugar onde ninguém ia, a menos que fosse necessário. As noites de sexta-feira traziam a multidão habitual. Caminhoneiros matando tempo antes do próximo turno. Operários de fábrica cansados demais para cozinhar. Estudantes universitários contando moedas para uma chávena de café que duraria 3 horas. Ethan trabalhava nessas mesas há 5 anos. Antes disso, ele escrevia códigos para uma empresa de software no centro da cidade. Salário decente, seguro-saúde, um futuro que fazia sentido. Então Emily morreu em um acidente de carro numa terça-feira à tarde, e de repente nada disso importava mais. A filha deles, Lily, tinha 2 anos. Alguém precisava estar lá quando ela acordasse. Alguém tinha que fazer o pequeno almoço, amarrar os sapatos dela e ler histórias antes de dormir. Os turnos da noite na lanchonete pagavam o suficiente para manter as contas em dia e permitiam que ele fosse pai durante as horas que importavam. Ele tinha agora 34 anos, embora alguns dias se sentisse com 50. O seu uniforme estava limpo, mas gasto nos cotovelos. O seu sorriso vinha facilmente, porque ele tinha aprendido que a gentileza não custava nada, e num lugar como aquele, era a única moeda que importava. A maioria dos clientes nunca se preocupava em saber o seu nome. Ele sabia o nome de todos eles. Joe sentou-se no balcão com o boné de caminhonista empurrado para trás, contando uma história sobre uma carga de frigoríficos que ele transportara para Montana durante uma nevasca. Ethan ouvia e acenava com a cabeça nos momentos certos, embora já tivesse ouvido a história 2 vezes antes. Você vai adormecer ao volante se continuar a beber, Joe, disse Ethan, mantendo a voz leve. Joe acenou para ele, mas afastou o copo de uísque. Preocupa-te demais, miúdo. Alguém tem que se preocupar. Na mesa 3, Sarah estava debruçada sobre um livro, o café já frio. Ela tinha talvez 19 anos e estudava enfermagem na faculdade comunitária. Ethan já a tinha visto contar moedas mais de uma vez, o rosto ficando vermelho quando não tinha dinheiro suficiente. Naquela noite, ela pediu o prato mais barato do cardápio. Quando ele trouxe a conta, já tinha arriscado o total e escrito 0. Ethan, não posso. Pode sim, disse ele baixinho. Paga a alguém um dia. Ela parecia prestes a chorar. Ele mudou-se para a mesa ao lado antes que ela pudesse discutir. Às 21 horas, o telemóvel vibrou no bolso. Ele foi até a cozinha, onde Marcus estava a esfregar a grelha. É a Lily, disse Ethan. Marcus acenou com a cabeça sem levantar os olhos. Atende, disse Ethan ao segundo toque. Olá, querida. É o papá. Tenho saudades tuas. A voz dela era fraca e sonolenta. Quando é que voltas para casa? Só tarde, querida. Mas a senhora Henderson, a nossa vizinha, está lá se precisares de alguma coisa. Está bem, eu sei. Só queria dar-te as boas noites. Algo no seu peito apertou-se. Boa noite, Lily. Adoro-te. Também te amo, papá. Ele ficou ali por um momento depois que ela desligou, olhando para o chão de azulejos rachados. 5 anos assim. 5 anos perdendo a hora de dormir, as peças da escola e o som da respiração dela no quarto ao lado. Emily costumava dizer que ele era o melhor pai que ela conhecia. Ele se perguntou o que ela pensaria agora. Quando ele empurrou as portas da cozinha, percebeu pela primeira vez a mulher na cabine do canto. Ela não pertencia àquele lugar. Isso era óbvio. O seu fato era preto e elegante, do tipo que custava mais do que o aluguer dele. O relógio no seu pulso refletia a luz fluorescente. A sua bolsa estava no assento ao lado dela. O couro era tão fino que parecia macio mesmo do outro lado da sala. Ela estava sentada ali há mais de uma hora. Uma chávena de café, uma fatia de tarte de maçã que mal tocou, sem telemóvel nas mãos, sem livro, apenas sentada a observar. Ethan aproximou-se com a cafeteira. Posso aquecer isso para si, senhora? Ela olhou para cima.
Os seus olhos eram escuros e perscrutadores. O tipo de olhar que via demais. Espero que o café esteja quente o suficiente para esta noite fria, senhora, acrescentou ele, tentando preencher o silêncio. Está bom. A voz dela era suave, controlada. Ela voltou a olhar para sua chávena. Ele recuou. Algo nela deixava-o inquieto. Ela não se encaixava ali e sabia disso, mas mesmo assim permaneceu. Do outro lado da cafeteria, Joe estava a ficar barulhento novamente. Ethan chamou a sua atenção e Joe acalmou-se, envergonhado. Na mesa 3, Sarah estava a arrumar os seus livros, murmurando. Obrigada, mais uma vez. Ethan acenou para ela. A mulher no canto observou tudo. Às 10h30, ela levantou-se e caminhou até o balcão. Ethan foi até ela no caixa. Só o café e a torta? Perguntou ele. Sim. O total era de os 8,50 centavos. Ela entregou-lhe um cartão de crédito sem dizer nada. Ele passou o cartão e deu-lhe o recibo para assinar. Ela assinou, deixou a cópia do comerciante no balcão e saiu para a chuva. Ethan olhou para o recibo. A linha da gorjeta estava em branco. 0. Sentiu a decepção instalar-se no seu estômago, embora não estivesse surpreendido. As pessoas ricas raramente davam boas gorjetas. Achavam que a refeição era suficiente. Dobrou o recibo e foi limpar a mesa dela. Foi então que viu o envelope. Estava debaixo da borda do prato, branco e estaladiço, dobrado uma vez. No exterior, com uma caligrafia precisa para o empregado que se lembra dos nomes. Ethan pegou nele. As suas mãos tremiam, embora ele não soubesse dizer porquê. Dentro havia uma única folha de papel e um cartão de visita. O papel dizia, preciso de falar consigo. Isto não é caridade, é uma proposta. Venha a Hale Industries amanhã às 10 horas da manhã. Pergunte por Victoria Hale. Não ignore isto. O cartão de visita era de papel grosso com letras em relevo. Victoria Hale, CEO da Hale Industries. Ele conhecia esse nome. Todos conheciam. Ela estava constantemente nas notícias. A Forbes a classificou entre as mulheres mais ricas do país que fizeram fortuna por conta própria. Indústria de tecnologia, filantropia, o tipo de pessoa que se movia pelo mundo como se fosse dona dele, e ela tinha lá acabado de ficar sentada na sua lanchonete por 1 hora, saiu e disse para ele ir vê-la. O seu primeiro pensamento foi que se tratava de uma brincadeira. O segundo foi que se tratava de um esquema. Pessoas ricas não deixavam recados para garçons. Elas não se importavam com o que acontecia depois que saíam pela porta. Mas havia algo na maneira como ela o observava, na maneira como os seus olhos acompanhavam cada movimento, como se ela o estivesse estudando, testando. Ele colocou o recado e o cartão no bolso e terminou o seu turno. Quando chegou à casa, eram 2h30 da manhã. O apartamento estava escuro, exceto pela luz noturna no quarto de Lily. Ele foi ver como ela estava primeiro. Ela estava a dormir, enrolada em torno do seu coelho de peluche, com o cabelo emaranhado na almofada. Ele ficou ali parado por um longo tempo, apenas observando-a respirar. O seu telemóvel vibrou. Um e-mail da escola de Lily. Ele abriu-o, apertando os olhos para ver o ecrã. O assunto era atualização importante sobre as mensalidades. Ele leu 2 vezes para ter certeza de que tinha entendido. As mensalidades do próximo semestre iriam aumentar. A escola estava a implementar um novo programa de aprendizagem aprimorado. O custo passaria de os $1.200 para os $2.500. A sua conta bancária tinha os 340. Ele sentou-se na beira da cama e ficou olhando para a parede. Lily não podia mudar de escola. Ela tinha amigos lá. Os professores conheciam-na. Era a única coisa estável na vida dela depois da morte de Emily. Ele não podia tirar isso dela. Mas $2.500. Ele não tinha essa quantia. Não iria tê-la. O bilhete no bolso parecia pesado. Ele tirou-o e leu-o novamente. Victoria Hale. Hale Industries, 10 da manhã. Isto não é caridade, é uma proposta. Que tipo de proposta? O que um bilionário poderia querer dele? Pensou em ignorar, deitar o bilhete fora, fingir que nada tinha acontecido. As pessoas ricas não ajudavam as pessoas pobres sem querer algo em troca. Era assim que o mundo funcionava. Ele tinha aprendido isso da maneira mais difícil. Mas depois pensou na Lily, no e-mail da escola, nos $340 que não davam para nada, por mais que ele se esforçasse. Se houvesse apenas 1% de hipótese de isso a ajudar,
Ele poderia realmente ignorar? Deitou-se, mas não conseguiu dormir. Olhou para o teto e pensou em Emily. Ela era enfermeira no hospital do condado. Trabalhava turnos duplos e noturnos e nunca se queixava. Na noite antes de morrer, ela disse-lhe: "Dá-lhe a vida que eu não pude dar-lhe." Ele tinha tentado. Deus, ele tinha tentado, mas nunca era suficiente. Às 6 da manhã, Lily rastejou para a cama dele. O cabelo dela estava despenteado e os olhos ainda meio fechados. Ela encostou o rosto no ombro dele. "Papá, dormiste bem?" "Sim, querida", mentiu ele. "Sonhei com a mamã. Ela disse que estava orgulhosa de nós." A garganta dele fechou-se. Ele puxou-a para mais perto. "Ela é um bebê, eu prometo. Vais trabalhar hoje? Só à noite. Temos o dia todo." Ela sorriu e fechou os olhos novamente. Ele abraçou-a, olhou para a parede e tomou a sua decisão. Iria a Hale Industries, não porque acreditasse em milagres, não porque achasse que um bilionário o salvaria, mas porque precisava de saber o que ela queria. Porque ela ficou sentada naquela cafetaria por 1 hora. Porque ela o observou. Porque ela deixou aquele bilhete. E talvez, apenas talvez, porque recusar-se a tentar parecia desistir. E ele tinha prometido a Emily que nunca faria isso. O edifício tinha 40 andares de vidro e aço, do tipo que refletia as nuvens e fazia você se sentir pequeno só de olhar para ele. Ethan ficou na calçada do outro lado da rua por 10 minutos antes de atravessar. Ele vestia o único fato que possuía, o do seu casamento, há 7 anos. Agora estava apertado nos ombros e as calças estavam um pouco curtas, mas era o melhor que ele tinha. O átrio cheirava a colônia cara e flores frescas, piso de mármore. Uma recepção que parecia pertencer a um museu. A mulher atrás dela olhou para cima quando ele se aproximou, com um sorriso profissional e distante. "Estou aqui para ver Victoria Hale", disse Ethan. A sua voz saiu mais áspera do que ele pretendia. O sorriso da recepcionista não mudou, mas algo mudou nos seus olhos. "Tem marcação?" perguntou ela. "O meu nome é Ethan Parker." A mulher pegou no telefone e murmurou algo que ele não conseguiu ouvir. Ela ouviu e depois desligou. E desta vez, quando ela olhou para ele, havia surpresa. No andar, o elevador à esquerda. Ele subiu sozinho, observando os números subirem. O seu reflexo olhava para ele das paredes polidas. Ele parecia deslocado, como alguém que tivesse vindo de outra vida. As portas se abriram para um corredor de vidro e madeira escura. Um jovem de fato caro foi imediatamente ao seu encontro. "Sr. Parker, por aqui." Passaram por escritórios onde as pessoas estavam sentadas em computadores que valiam mais do que o seu carro, por salas de conferência com vistas que se estendiam até o horizonte. O assistente parou diante de um conjunto de portas duplas no final do corredor e bateu 2 vezes antes de as abrir. "O Sr. Parker está aqui." Victoria Hale estava atrás de uma secretária que poderia caber em todo o seu apartamento. O escritório era enorme e minimalista. Tudo com linhas limpas e luz natural. As janelas iam do chão ao teto, com vista para a cidade como um reino. Ela usava um fato diferente hoje, cinza carvão, e o cabelo estava preso de uma forma que a deixava com um ar mais elegante. "Obrigada, David", disse ela ao assistente, que acenou com a cabeça e saiu, fechando as portas atrás de si. Victoria apontou para as cadeiras em frente à sua secretária. "Por favor, sente-se." Ethan sentou-se. Ela não se sentou imediatamente. Em vez disso, caminhou até uma pequena mesa perto da janela, onde havia uma cafeteira do tipo caro que moía grãos frescos. "Café?" perguntou ela. "Claro." Ela preparou 2 chávenas em silêncio, depois trouxe-as para a secretária e sentou-se à sua frente. Era estranho ver uma bilionária servir café. Ele esperava que ela tivesse alguém para fazer isso por ela. "Obrigada por ter vindo", disse Victoria. A sua voz era calma, controlada. "Não tinha lá a certeza de que viesse", disse Ethan, envolvendo a chávena com as mãos. Estava quente e sólida. "Com todo o respeito, Sra. Hale, por que estou aqui? E por que a gorjeta de 0? Ela tomou um gole do café e depois pousou-o cuidadosamente. A gorjeta foi um teste. Eu precisava de ver como reagiria ao ser ignorado. Algo quente ardeu no peito dele. Testou-me como se fosse uma espécie de experiência. Sim. Ela não desviou o olhar. E você passou. Não me amaldiçoou, não reclamou com os seus colegas de trabalho. Nem sequer franziu a testa.
Apenas disse obrigado e desejou-me uma boa noite. Ethan levantou-se. A cadeira raspou no chão. Não sei que tipo de jogo é este, mas não estou interessado. Não é um jogo. A voz de Victoria permaneceu calma. Sente-se, por favor. Ele permaneceu de pé. Eu vim aqui porque pensei que talvez você precisasse de algo, que talvez isso fosse real, mas você está apenas entediada. Você queria ver o que o pobre garçom faria. Eu preciso de alguém que trate as pessoas com dignidade, independentemente do seu status. Victoria também se levantou, olhando nos olhos dele. Eu estou procurando há meses. Eu observei você por uma hora naquela lanchonete. A maneira como você lidou com o motorista bêbado, a universitária que não podia pagar, a chamada telefônica com a sua filha. Foi gentil quando ninguém estava a ver. Isso é raro. Então, insulta-me para provar um ponto. Eu testo-o para ter a certeza de que é real. Ela contornou a secretária, aproximando-se agora. Estou a oferecer-lhe um emprego. Gestor de relações comunitárias para um projeto que estou a lançar. 75 mil dólares por ano, benefícios completos e uma bolsa de estudos para a sua filha numa das melhores escolas privadas do estado. O número atingiu-o como algo físico. 77.500 dólares. Ele ganhava 23 mil, trabalhando 60 horas por semana. O que quer de mim? A sua voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Sou apenas um empregado de mesa. Não tenho um diploma em divulgação comunitária. Não tenho contactos. O que poderia fazer por si? Você já passou por isso. Victoria voltou para a sua secretária e pegou numa pasta. Sabe como é trabalhar em 2 empregos e ainda assim não conseguir pagar as contas. Sorrir para pessoas que não o veem, fazer escolhas que ninguém deveria ter de fazer. Preciso de alguém que não trate famílias em dificuldades como casos de caridade. Alguém que as veja como pessoas. Ela entregou-lhe a pasta. Ele abriu-a. Dentro havia documentos, planilhas, fotografias. O cabeçalho da primeira página dizia: Iniciativa de Segundas Oportunidades. Ele leu lentamente. Um programa para pais solteiros em circunstâncias difíceis, formação profissional, assistência na colocação, apoio à creche, bolsas de estudo para os seus filhos. O orçamento era de milhões. Quer que eu dirija isto? Quero que ajude a construí-lo para garantir que realmente ajude as pessoas, em vez de apenas me fazer sentir bem. Victoria sentou-se novamente. Tem 3 dias para pensar nisso. Se aceitar, começa daqui a 2 semanas. Ethan fechou a pasta. As suas mãos tremiam. Isto é demais. Tem de haver alguma contrapartida. A contrapartida é que vai trabalhar mais do que nunca, que vai carregar o peso de saber que famílias dependem de si, que terá de tomar decisões que afetam vidas reais. Ela olhou nos olhos dele. Se isso parece fácil, então não és a pessoa certa. Ele queria dizer sim. Deus, ele queria dizer sim. As contas da escola da Lily, a conta de eletricidade atrasada, o carro que precisava de travões novos. 75 mil dólares mudariam tudo. Mas nada era de graça. Não assim, não de pessoas como ela. Preciso pensar sobre isso, disse ele. Victoria acenou com a cabeça. 3 dias, tem o meu número. Ele deixou a pasta na secretária dela e saiu. As suas mãos não pararam de tremer até ele estar de volta à rua. Naquela noite no restaurante, ele contou a Marcos sobre a reunião. Eles estavam na cozinha durante a hora de ponta do jantar. O vapor subia da máquina de lavar louça industrial. Marcos tinha 50 anos, tinha trabalhado em cozinhas toda a sua vida e tinha visto o suficiente do mundo para suspeitar de tudo. As pessoas ricas não dão, Ethan. Elas compram. Marcos raspava a grelha com movimentos fortes e irritados. O que acha que ela quer comprar de si? Não sei. É isso que me assusta. Jenny, uma das outras empregadas, empurrou as portas com uma bandeja de pratos sujos. Ela tinha talvez 25 anos e estava a trabalhar para pagar a faculdade de cosmetologia. Ouvi falar da Hale, disse ela. A minha prima trabalhava para uma das empresas dela. Ela é implacável nos negócios. Despede pessoas sem pestanejar. Tens a certeza de que queres te envolver com alguém assim? Ethan encostou-se ao balcão. A dúvida que vinha crescendo ao longo do dia envolvia seu peito com mais força. Não sei o que quero. Queres cuidar da tua filha? Marcos disse, agora mais suavemente. Todos nós entendemos isso. Só certifica-te de que não estás trocando um tipo de falência por outro. Depois do turno,
Ethan foi buscar Lily ao apartamento da senhora Henderson ao lado. A senhora mais velha dispensou os seus agradecimentos, como sempre. Lily estava cansada, esfregando os olhos enquanto caminhavam os 2 quarteirões até casa. Podemos parar na loja, papá? Preciso de lápis para a escola. Foram à mercearia 24 horas na esquina. As luzes fluorescentes eram muito fortes e o chão estava pegajoso. Lily segurou a mão dele enquanto caminhavam pelo corredor de material escolar. Ela escolheu o pacote de lápis mais barato, já sabendo que não devia pedir os mais sofisticados. A caminho do caixa, passaram pela seção de livros. Lily parou. Os seus olhos fixaram-se numa capa colorida. Era um livro infantil de ciências cheio de imagens de planetas, animais e do corpo humano. $15. Papá, posso? Ela parou olhando para ele. Deixa lá, posso pegá-lo na biblioteca. Ele olhou para o livro, para o rosto da filha, para a maneira como ela já tinha aprendido a não pedir. Da próxima vez, querida, disse ele com a voz rouca. Tudo bem, papai. Posso pegar emprestado na biblioteca. Ela disse isso com tanta facilidade que algo dentro dele se quebrou. Eles compraram os lápis e voltaram para casa em silêncio. Depois que Lily adormeceu, Ethan sentou-se em frente ao laptop e pesquisou por Victoria Hale. Apareceram várias páginas de resultados, artigos sobre a empresa dela, entrevistas sobre a sua filantropia, um perfil da Forbes de 2 anos atrás. Ele clicou em todos eles, lendo tudo o que encontrou. A maior parte era o que ele esperava. Bilionária que fez fortuna por conta própria na indústria de tecnologia, fundou a empresa na garagem e a transformou em algo que vale bilhões. Mas então ele encontrou um artigo mais antigo, enterrado várias páginas adiante. Era de um jornal local de 2010. A manchete dizia: de empregada de mesa à sala de reuniões, Victoria Hale acredita a ética de trabalho da sua falecida mãe. Ele leu 2 vezes. O artigo mencionava que a mãe de Victoria, Sarah Hale, tinha trabalhado como empregada de mesa por mais de 20 anos, criando a filha sozinha após a morte do marido. Sarah tinha trabalhado em 2 empregos durante a maior parte da sua vida, sacrificando tudo para que Victoria pudesse estudar. Sarah Hale faleceu em 2018. O artigo não dizia como, apenas que ela faleceu após uma longa doença. Ethan ficou a olhar para o ecrã. A mãe de Victoria tinha sido empregada de mesa, mãe solteira, tal como ele. Na manhã seguinte, ele ligou para o número que constava no cartão de Victoria. A assistente dela atendeu, mas quando Ethan disse o seu nome, Victoria atendeu em 30 segundos. Sr. Parker, preciso de saber a verdadeira razão, disse ele, sem apresentações, sem gentilezas. Por que eu? A verdadeira razão. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então volte ao meu escritório, às 14 horas. Ele chegou às 13h45. Desta vez, não esperou do lado de fora. Victoria foi recebê-lo no átrio, o que o surpreendeu. Ela não o levou para o escritório, mas para uma sala de conferências menor, com uma única janela e vista para o estacionamento. Ela sentou-se à mesa, em frente a ele. Pela primeira vez desde que a conhecera, ela parecia insegura. O nome da minha mãe era Sarah, disse Victoria. Ela me criou sozinha. O meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Ela trabalhava como empregada de mesa num lugar chamado Morton's Diner. 2 turnos por dia, às vezes 3. Ela estava sempre exausta, mas nunca se queixava. Nem uma única vez. Ethan ouvia sem interromper. Quando eu tinha 15 anos, ela foi atropelada por um motorista bêbado a caminho do trabalho e partiu a coluna. 3 cirurgias, fisioterapia durante meses. Tínhamos seguro, mas não foi suficiente. Íamos perder tudo. A voz de Victoria estava firme, mas as suas mãos estavam firmemente cruzadas sobre a mesa. Havia um homem que costumava ir ao Mortons todas as manhãs. A minha mãe disse que ele era pobre, trabalhava na construção civil e mal conseguia pagar o pequeno almoço. Mas quando soube do que tinha acontecido, organizou uma angariação de fundos, envolveu toda a vizinhança e conseguiu dinheiro suficiente para cobrir a maior parte das contas. Ela olhou pela janela. A minha mãe tentou encontrá-lo depois de se recuperar. Queria agradecer-lhe, reembolsá-lo, mas ele tinha desaparecido. Alguém disse que se tinha mudado. Ela nunca chegou a agradecer-lhe. Isso incomodou-a pelo resto da vida. Ethan sentiu algo mudar no seu peito. E estás à procura dele? Ele morreu há 5 anos. Descobri tarde demais.
Victoria voltou-se para ele. Mas vi em ti o que a minha mãe via nele. Dignidade sem arrogância. Bondade sem expectativas. Ela costumava dizer que ele sempre se lembrava do nome dela. Mesmo que ela fosse apenas a mulher que lhe servia o café. Tu fazes a mesma coisa. Tu vês as pessoas. Então isto é sobre a tua mãe. É sobre honrar o que ela valorizava, o que ela me ensinou. A voz de Victoria era firme. Agora não estou a escolher-te porque és pobre. Estou a escolher-te porque és bom. Há uma diferença. Ethan queria acreditar nela. Deus, ele queria, mas a crença já o tinha queimado antes. E se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? A minha mãe não era boa o suficiente para os padrões da sociedade. Ela nunca terminou a faculdade, trabalhou com o salário mínimo a vida toda, mas era boa. É isso que importa. Ele ficou pensando nisso por um longo momento. Então, preciso falar com a minha filha, é claro. Ele foi para casa e preparou o jantar favorito de Lily. Macarrão com queijo de caixa com salsichas cortadas. Depois de comerem, sentou-a no sofá. Lily, preciso de falar contigo sobre algo importante. Ela olhou para ele com aqueles olhos sérios, tão parecidos com os de Emily. Está bem, papá. Contou-lhe sobre a oferta de emprego, sobre o dinheiro, sobre a escola. Foi simples, observando o rosto dela à procura de qualquer sinal de preocupação. Teríamos de nos mudar? Perguntou ela. Não, querida. O mesmo apartamento, o mesmo bairro. Ainda irias trabalhar à noite. Não, eu trabalharia durante o dia. Estaria em casa para jantar todas as noites. O rosto dela iluminou-se de uma forma que lhe fez doer o peito. A sério? A sério? Ela jogou os braços ao pescoço dele. Então deves aceitar, papá. Sinto a tua falta ao jantar. Ele abraçou-a com força, com a garganta a fechar. Está bem, eu aceito. Mas no dia seguinte, antes que ele pudesse ligar para a Victoria, tudo desmoronou. Alguém da Hale Industries falou com a imprensa. Talvez a recepcionista, talvez a assistente. Não importava quem. Um site de notícias local publicou uma matéria. O bilionário Hale contrata garçom de lanchonete para cargo bem remunerado. Qual é a verdadeira história? O artigo estava cheio de especulações, perguntas sobre por que um CEO de sucesso contrataria alguém sem experiência, insinuações sobre o relacionamento deles. Não chegou a dizer nada que pudesse ser processado, mas a insinuação era clara. Naquela tarde, todos na lanchonete já sabiam. Marcos não olhava para ele. Jenny ficava lançando-lhe olhares tristes e de pena. Até Bob, o dono, chamou-o à parte. Ethan, não sei o que está acontecendo entre você e aquela mulher, mas tenha cuidado. As pessoas estão falando. Não está acontecendo nada. É apenas um trabalho. Bob deu-lhe uma palmada no ombro. Eu acredito em ti, filho. Mas o mundo não é gentil com pessoas que sobem muito rápido. A pior parte veio naquela noite. A professora de Lily ligou. Algumas crianças na escola tinham ouvido os pais a falar. Elas estavam a provocar Lily, chamando o pai dela de caçador de fortunas, dizendo que ele estava atrás do dinheiro de Victoria. Lily não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Ela chegou à casa a chorar, perguntando se o pai tinha feito algo de errado. Ele a segurou no colo, enxugando as lágrimas dela, sentindo raiva, vergonha e impotência a torcerem-se dentro dele. Não, querida, o pai não fez nada de errado. Então por que estão a ser maldosos? Porque as pessoas nem sempre entendem. Mas vai ficar tudo bem. Depois que ela adormeceu, ele ligou para Victoria. A voz dele estava tensa quando ela atendeu. Não consigo fazer isso. Não posso deixar a minha filha sofrer por minha causa. Ethan, ouve. O dinheiro não vale a dignidade dela. Desculpa, não posso. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Na manhã seguinte, alguém bateu à sua porta. Ele abriu e encontrou Victoria parada no corredor do seu prédio, parecendo completamente deslocada com o seu casaco caro e os seus saltos altos. Posso entrar? Perguntou ela. Ele deixou-a entrar porque não sabia o que mais fazer. Ela olhou em volta do pequeno apartamento para os móveis usados e os brinquedos espalhados pelo chão. Lily estava a comer cereais na pequena mesa, ainda de pijama. Ela olhou para cima, surpresa. Quem é essa, papai? Esta é a senhora Hale. Ela é... Ele não sabia como terminar. Victoria aproximou-se e agachou-se ao lado da cadeira de Lily. Oi, Lily. Trouxe uma coisa para ti. Ela tirou um livro da bolsa, o livro de ciências da loja.
Os olhos de Lily arregalaram-se. Como é que tu... O teu pai me disse que tu gostavas de ciências, Victoria disse suavemente. Achei que tu poderias gostar disto. Lily olhou para Ethan, incerta. Ele acenou com a cabeça. Ela pegou o livro com cuidado, como se ele pudesse quebrar. Obrigada, Lily sussurrou. Victoria permaneceu agachada ali, com os olhos ao nível dos de Lily. O teu pai é o homem mais corajoso que conheço. Ele recusou muito dinheiro porque te ama. Ele queria proteger-te. É isso que os pais de verdade fazem. Os lábios de Lily tremeram. Mas as crianças na escola... As crianças na escola não sabem do que estão a falar. A voz de Victoria era gentil, mas firme. A minha mãe dizia, o teu pai. Ela trabalhava muito. As pessoas às vezes menosprezavam-na, mas eu tinha orgulho dela. E tu deves ter orgulho do teu pai. Ele é um bom homem. Não deixes ninguém dizer o contrário. Lily acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Victoria levantou-se e virou-se para Ethan. Estou a tratar do jornal. Eles vão publicar uma retratação e eu já liguei para a escola da Lily. Se alguma criança a assediar novamente, haverá consequências. Ela olhou nos olhos dele. Se você desistir, eu respeito isso. Mas saiba que você não está a fazer isso por dinheiro. Você está a fazer isso para que outras famílias não tenham que sentir o que você está a sentir agora. A tua filha ficará orgulhosa, não porque és rico, mas porque ajudaste pessoas. Ela caminhou até a porta, depois parou. 3 dias, Ethan. Foi o que eu disse. Ainda te resta um. Depois que ela saiu, Lily subiu no colo dele, ainda segurando o livro. Papai, ela é legal? Ele pensou sobre isso. Sim, querida. Acho que sim. Então, talvez devesses ajudá-la, como ajudas as pessoas no restaurante. Ele abraçou a filha, olhou para o livro nas mãos dela e pensou em Sarah Hale, que trabalhou até a exaustão para que a filha tivesse uma oportunidade. No homem que a ajudou quando mais ninguém o fez, no peso da bondade transmitida de um estranho para outro. Talvez a crença não fosse uma questão de confiança. Talvez fosse uma questão de esperança. E talvez a esperança valesse o risco. Naquela noite, Ethan não dormiu. Deitado na cama, olhava para o teto enquanto Lily respirava suavemente no quarto ao lado. Sempre que fechava os olhos, via Emily. A forma como ela estava na manhã antes do acidente, beijando a testa de Lily antes do seu turno. A forma como ela sempre dizia, dá-lhe a vida que eu não pude dar-lhe. Ele tinha tentado, 5 anos a tentar, mas tentar não era o mesmo que conseguir. Às 5 da manhã, ele desistiu de dormir e fez café. O apartamento estava silencioso e escuro. Ele sentou-se à pequena mesa e pensou nas palavras de Victoria, em Sarah Hale, que trabalhava até a exaustão, no homem que ajudou quando ninguém mais o fez, no peso da bondade transmitida de estranho para estranho. Não se tratava do seu orgulho. Nunca se tratou do seu orgulho. Tratava-se de Lily. Sobre todas as outras crianças por aí que aprenderam muito cedo a não pedir as coisas que queriam, que contavam moedas para comprar lápis e pediam livros emprestados nas bibliotecas porque $15 era muito dinheiro. Às 6h30, Lily saiu do quarto esfregando os olhos. Subiu no colo dele sem dizer nada, encostando o rosto no peito dele. Papai, posso te perguntar uma coisa? Sempre, querida. Se podes ajudar outras crianças como eu, por que não o fazes? A pergunta era simples. A resposta não era. Ele pensou em todas as suas razões. O medo do fracasso, a vergonha de aceitar ajuda, a preocupação de não ser bom o suficiente. Mas Lily tinha 7 anos e já compreendia algo que ele tinha medo de ver. Isto não era sobre ele. Tens razão, disse ele baixinho. Eu devia. Ela olhou para ele com os olhos sérios. Então faz isso, papá. Ele ligou para a Victoria às 7. Ela atendeu a primeira chamada. Estou dentro, disse o Ethan, mas tenho condições. Estou a ouvir. A voz dela era firme, sem surpresa. 6 meses de período experimental. Não aceito a bolsa de estudos para a Lily até provar que sou capaz de fazer o trabalho. Continuo a trabalhar um turno por semana no restaurante para me lembrar de onde vim. E todas as decisões sobre o programa passam por mim. Não sou uma figura decorativa. Se fizer isto, faço-o bem feito. Houve um breve silêncio. Então, está combinado. És mais duro do que pensava. Aprendi observando a minha esposa a trabalhar em 2 turnos. Quando podes começar? Daqui a 2 semanas. Preciso de avisar o Bob com antecedência.
2 semanas. Victoria concordou. Bem-vindo a bordo, Ethan. O primeiro mês foi mais difícil do que ele imaginava. O escritório no 38º andar parecia um território estrangeiro. Os outros funcionários olhavam para ele com desconfiança, cochichando quando ele passava. O tipo que a Victoria tirou de uma lanchonete. O caso de caridade pelo qual ela sentia pena. Ele ouvia tudo. Mesmo quando pensavam que ele não era capaz, ele não se defendeu. Apenas trabalhou. Chegava cedo, ficava lá até tarde, lia todos os ficheiros sobre famílias em dificuldades até os olhos arderem. Aprendeu os sistemas, fez chamadas, construiu relações com organizações sem fins lucrativos e agências de emprego. Continuava a usar o mesmo fato do seu casamento. Continuava a andar de autocarro. Continuava a viver no mesmo apartamento de um quarto. Nada mudou na sua vida, exceto o local para onde ia durante o dia. A iniciativa de segundas oportunidades foi lançada 6 semanas depois de ele ter começado. Ethan passou essas semanas a transformá-la em algo real. Não apenas esmolas, não apenas cheques pelo correio, mas apoio real, programas de formação profissional, parcerias com empresas dispostas a contratar pessoas com lacunas nos seus currículos, assistência na creche, bolsas de estudo que não faziam os pais sentirem-se como mendigos. A primeira família que ele ajudou foi uma mãe solteira chamada Rachel. 2 filhos a trabalhar durante a noite, a reabastecer prateleiras numa mercearia, mal conseguindo pagar o aluguer. O programa inscreveu-a num curso de certificação em faturação médica, colocou-a num emprego num hospital e ajudou com os custos de creche. Em 3 meses, o seu rendimento duplicou. A segunda família era a de Marcus. O antigo colega de trabalho de Ethan apareceu no seu escritório numa quarta-feira à tarde, com o chapéu nas mãos, parecendo desconfortável no edifício de vidro e aço. Não devia ter duvidado de ti, disse Marcus. Desculpa. Estavas a proteger-me. Não há nada para desculpar. Marcus sentou-se pesadamente. Ouvi falar do teu programa. Achas que há vaga para um antigo cozinheiro que quer ser mais do que um cozinheiro de fast food? Ethan sorriu. Deixa-me ver o que posso fazer. 2 semanas depois, Marcus estava matriculado num programa de culinária para se tornar um chefe executivo. O programa cobria as mensalidades e colocou-o em contato com um mentor num dos melhores restaurantes do centro da cidade. 6 meses depois, Marcus estaria a ganhar o dobro do que ganhava na lanchonete. No terceiro mês, o programa já tinha ajudado 50 famílias. A cobertura da imprensa passou de cética para curiosa e, por fim, genuinamente impressionada. Os repórteres queriam entrevistas. Ethan recusou todas. Isto não é sobre mim, disse ele à Vitória. É sobre eles. Ela apenas sorriu. É por isso que funciona. Então, no 4º mês, tudo quase desmoronou. Victoria desmaiou no escritório. Exaustão. Os médicos disseram que ela vinha trabalhando 90 horas por semana há meses, administrando a empresa e supervisionando uma dúzia de iniciativas. Eles a mantiveram em observação durante a noite. Na manhã seguinte, o conselho de administração realizou uma reunião de emergência. Ethan não foi convidado, mas soube do ocorrido por David, assistente de Victoria. O conselho queria suspender o programa de segundas oportunidades. Muito caro, muito arriscado, muitas despesas gerais para um retorno sobre o investimento incerto. Ethan entrou na reunião sem ser convidado. 12 membros do conselho, vestindo fatos caros, olharam para cima, surpreendidos com a sua entrada na sala de conferências. Sr. Parker, esta é uma reunião fechada. Um deles disse, um homem mais velho, com cabelos grisalhos e uma voz fria como gelo. Eu sei, estou aqui mesmo assim. Ethan permaneceu de pé. Querem cortar o programa? Estou aqui para lhes dizer por que não devem fazê-lo. Analisamos os números. Os números não dizem tudo. A voz de Ethan estava firme. Ele estava apavorado ao entrar ali, mas agora, de pé diante deles, pensou em Rachel, Marcus e todos os outros. O medo evaporou-se. Eu poderia mostrar-lhes planilhas e projeções de retorno. Poderia falar sobre benefícios fiscais e publicidade positiva. Mas não é por isso que isto é importante. Ele olhou para cada um deles, um por um. A mãe de Victoria era empregada de mesa e trabalhou em 2 empregos durante toda a sua vida. Quando ela se magoou, um trabalhador da construção civil, que mal tinha dinheiro para o pequeno almoço,
Organizou uma angariação de fundos para ajudar. Aquele homem não o fez por benefícios fiscais. Fê-lo porque a viu, porque ela se lembrava do nome dele, porque a dignidade é importante. A sala ficou em silêncio. Não estão a investir num programa. Estão a investir em dignidade. E a dignidade retribui de maneiras que o dinheiro não pode medir. Retribui em crianças que crescem sem vergonha, em pais que podem olhar os seus filhos nos olhos, em comunidades que se lembram da bondade e a transmitem adiante. Ethan colocou as mãos sobre a mesa. Rachel, uma das nossas primeiras participantes, já é voluntária no programa, ajudando outras mães. Marcos está a orientar 2 cozinheiros mais jovens. Isso não está em nenhuma planilha, mas é o que permanece. Ele endireitou-se. Se cortarem este programa, não estarão apenas a cortar custos, estarão a cortar esperança. E eu não farei parte disso. Portanto, ou mantenho em funcionamento, ou eu vou me embora. A escolha é de vocês. Ele saiu antes que eles pudessem responder. 2 horas depois, Victoria ligou-lhe do hospital. O conselho votou por unanimidade a continuação do financiamento. O que lhes disseste? A verdade. Ouvi dizer que ameaçaste demitir-te. Eu estava falando sério. Ela riu, cansada, mas com sinceridade. Escolhi a pessoa certa. 6 meses depois de começar, Ethan estava em seu apartamento olhando para uma carta da escola de Lily. A bolsa de estudos dela havia sido aprovada. Mensalidade integral, todos os 4 anos do ensino fundamental. Ele havia conquistado isso, provado seu valor. Mas quando contou a Lily, ele fez uma escolha diferente. Vamos recusar a bolsa de estudos, querida. Ela parecia confusa. Mas por quê? Porque quero que fiques na tua escola, com os teus amigos, com crianças como tu. Não num lugar chique onde todos os pais são ricos. Ele agachou-se ao nível dela. Vamos ficar bem agora. Não precisamos de uma escola cara. Só precisamos de uma boa. E tu já tens isso. Então, agora somos ricos? Lily perguntou. Ethan sorriu. Não, querida. Somos algo melhor. Somos suficientes. E ajudamos outras pessoas a serem suficientes também. Ela jogou os braços ao redor do pescoço dele. Gosto mais assim. De qualquer forma, naquela sexta-feira à noite, Ethan trabalhou no seu turno no Old Maple Diner. Ele cumpriu a sua promessa, um turno por semana, todas as semanas. Victoria não questionou, ela entendeu. Bob ainda era o dono do lugar. Marcos tinha ido trabalhar no seu novo restaurante, mas Jenny ainda estava lá, ainda a poupar para a escola de cosmetologia. Joe ainda se sentava no balcão a contar as mesmas histórias. Sarah tinha se formado e agora trabalhava como enfermeira, mas às vezes voltava para comer e deixava gorjetas generosas para os novos empregados. Perto da hora de fechar, um homem entrou, jovem, talvez com 25 anos, vestindo roupas de trabalho manchadas de tinta. O seu rosto estava exausto de uma forma que Ethan reconheceu. O olhar de alguém que tem 3 empregos e ainda assim não consegue pagar as contas. O homem sentou-se no balcão e estudou o menu com a atenção cuidadosa de alguém que conta cada centavo. Ele pediu o café mais barato e nada mais. Ethan trouxe-o com um sorriso. Dia longo? Sim, 3, na verdade. O homem tentou rir, mas saiu um som vazio. Eu conheço essa sensação. Quando o homem pediu a conta, Ethan trouxe-a. O total era de $2,50. O homem tirou a carteira e contou as notas que tinha dentro. 3 de $1 e algumas moedas. Ethan pegou na conta. Alguém pagou por si. Lembre-se de fazer o mesmo algum dia. O homem olhou para cima, com os olhos subitamente molhados. A sério? A sério? Vá para casa. Descanse um pouco. Não sei o que dizer. Obrigado. Eu precisava mesmo disso. Depois que o homem saiu, Ethan limpou o balcão. Foi quando ele percebeu a mulher sentada na cabine do canto. A mesma cabine onde tudo tinha começado 6 meses atrás. Victoria estava sentada com uma chávena de café e uma fatia de torta de maçã. Ela estava a sorrir. Ethan se aproximou. Sabe, a maioria dos CEOs não frequenta lanchonetes à meia-noite. A maioria dos CEOs não sabe o que está a perder. Ela terminou o café e levantou-se, colocando 2 notas na mesa, uma de 50 e outra de 50. $100. Debaixo delas havia um bilhete dobrado. Ethan pegou nele e leu. Está a ir muito bem. Continue assim. Boa gagá. Ele olhou para cima, mas ela já estava a caminhar em direção à porta. Ela parou e voltou-se. Aquele homem que acabaste de ajudar, o nome dele é Daniel.
Ele é pintor. E é bom também. Está a estudar na faculdade de artes. Victoria sorriu. Ele vai ficar bem porque alguém o viu, assim como alguém te viu. Ela saiu e Ethan ficou ali segurando o bilhete e os US$ 100. Ele colocou o dinheiro no pote de gorjetas da equipa, onde seria dividido entre todos os garçons no dia seguinte. Mas guardou o bilhete. Lá fora, a chuva tinha parado. As ruas estavam silenciosas. Ethan trancou a lanchonete e caminhou até o seu carro. O velho sedã ainda precisava de freios novos, mas aguentaria um pouco mais. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Lily. Amo-te, papai. Vejo-te de manhã. Ele sorriu e respondeu. Também te amo, querida. Algumas gorjetas não eram medidas em dólares. Algumas gorjetas mudavam vidas. E algumas gorjetas continuavam a mudá-las, espalhando-se de maneiras que nunca se poderia prever. De Sarah Hale para um trabalhador da construção civil, desse trabalhador para Victoria, de Victoria para ele, dele para Rachel, Marcus, Daniel e dezenas de outros. O bilhete no seu bolso parecia quente. Ele entrou no carro e dirigiu para casa, onde a sua filha dormia e o amanhã o esperava, onde o suficiente era finalmente suficiente e onde a gentileza recebida uma vez poderia ser retribuída repetidamente para sempre.